Boa tarde, senhores. Aqui é o Thiago Coutinho, coordenador de pré-vestibular do ícone Pechincha, sempre prezando pela espontaneidade, tá? A gente vai iniciar agora a gravação. Mais forte do que eu. A gente vai iniciar agora a gravação aqui, um bate-papo com alguns professores, Marcelo Correia chegando aí. E, enfim, essa aula, na verdade, é uma ideia que surgiu no ano passado, né? Juliana e a Hélida estão aí, não me deixam mentir. E no ano passado a gente fez para o vestibular da UERJ. Só que uma das coisas que a gente faz quando trabalha com o esquema de analisar os motivos de erros é justamente dar as opções para os alunos. Uma das opções que os alunos mais marcam como motivo de erros é a falha de inversão, que normalmente acontece muito quando o aluno fica em dúvida entre duas alternativas, marca a errada e a outra era a certa. Isso é um caso clássico de falha de interpretação, entre outros casos que os professores de linguagem certamente vão abordar muito melhor do que eu. Mas, pelo número ser bem grande, né, trabalhando estatisticamente nos últimos anos, a gente tem percebido muito isso, surgiu essa ideia no ano passado. No ano passado, o Juliano fez essa aula com a Hélida e com o Cláudio, e alguns professores participaram. Poucos, né? Porque na coisa do presencial já era uma dificuldade. Agora, nesse período de pandemia, a gente está usando esse momento bizarro que a gente vive como oportunidade, por isso a gente conseguiu trazer muitos convidados aqui, tá? Eu vou passar a palavra para o Juliano, quem vai comandar a live é o Juliano e a Hélida, eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá? Os dois aí vão se divertir. O Juliano e a Hélida são provas, assim, de que a gente contrata pessoas que reprovam no psicotécnico, tá? E queria deixar isso bem claro. E ao longo da live eles vão chamando aqui os professores para fazer essa participação, tá bom? É isso, senhores, muito bem-vindos, aproveitem a oportunidade. Peço que quem chegou aí agora fique com câmera fechada e microfone fechado. Quem não é aluno, funciona assim. Qualquer dúvida você pergunta aqui no chat, tá? Se tiver uma dúvida pontual, pode abrir o microfone, é só pedir, a gente está acompanhando aqui o chat. Mas, enfim, vou passar a bola agora para o Juliano. Juliano, manda ver, divirta-se, aproveite. Se precisar de qualquer coisa, é só falar que eu estou aqui ouvindo. Valeu? Vambora. Beleza, Coutinho. Bom, gente, não é surpresa, né? A gente já vem discutindo isso em aula, até mesmo nas aulas presenciais, e não deixando de discutir isso agora à distância, que vocês vão se deparar com duas provas diferentes entre si, né? Enem e UERJ, mas ainda assim que vão conciliar e vão exigir de você essa interpretação das questões. Então, qual é a ideia dessa live? É mostrar que mais do que você acumular teoria, né, ou acumular informações, é como você lida com as questões, com os comandos, né? Qual é a sua experiência com aquelas provas? Como é que você se comporta ao se deparar com questões, né, que pedem a você mais do que um exercício de análise, de observação, do que um conhecimento acumulado, uma bagagem cumulativa, tá? Então, a gente fez uma seleção de questões, não só de linguagens, mas de outras áreas também. Há questões de biologia, questões de física, né? Questões de filosofia, geografia. E a ideia é essa, mostrar em como um exercício de compreensão vai facilitar e vai fazer com que você consiga chegar à resposta mais rapidamente, tá? Outra coisa que também é importante é o seguinte, é óbvio que o que a gente vai falar aqui, nessa natureza de dicas, vai, na verdade, ser algo que você vai somar à tua experiência leitora e ao teu conhecimento das provas, né? Quanto mais questões você faz, mais exercícios de provas anteriores, mais acostumado você vai estar com essa cobrança, em o que é cobrado e como é cobrado. Por isso mesmo que a nossa apostila do terceiro ano pré-vestibular é um material que pressa por questões Enem e UERJ, né? Ou ainda assim questões PUC ou questões de bancas que se pareçam muito com isso que geralmente é cobrado por essas duas provas. Certo, Hélida? É isso. Deixa eu ver só se meu... Tá, estão me ouvindo, né? Ok. Boa tarde, pessoal. Como o Coutinho já falou, já colocou, Juliano também, né? Algumas questões, vou só ratificar alguns pontos aqui, tá? Essa ideia surge ano passado e a gente fez algumas aulas ao vivo e a gente percebeu que o resultado foi bem interessante. Alguns alunos já deram um retorno de que, por exemplo,
perceberam que deixam escapar algumas coisas na hora de fazer uma questão ou outra, né? Deixam de perceber, por exemplo, que em uma palavra pode estar a chave da resolução daquela questão. Então, é importante que vocês observem que resolver aquela questão não basta só, como o Juliano colocou, desses assuntos acumulados. Você precisa também colocar em prática essa lógica de raciocínio, de perceber que você precisa focar a sua análise em determinados comandos que a questão te fornece, tá? Então, por exemplo, pode ser uma questão falando sobre modernismo, mas o assunto sobre modernismo é muito amplo, assim como em química, física, né? Ou um autor colocado ali que pertence ao modernismo, por exemplo, mas, de repente, a abordagem, o que a questão exige de vocês é um aspecto, por exemplo, que esteja dialogando com outro momento da literatura, ou que não necessariamente pertença às características daquele estilo literário, pode ser uma análise mais linguística, ou seja, você precisa identificar bem, estar bem atento com os comandos daquela questão para você poder ter um bom resultado, né? Tá bom? Beleza, então. Então, vou dar início aqui à apresentação, que foi preparada para a live, e a gente segue essa ordem aí, já pré-estabelecida de disciplinas e resolução de questões, tá? Então, deixa eu só espelhar aqui, e só vou pedir para que vocês confirmem aí no chat quando já estiver aparecendo a apresentação. Eu preciso falar de novo, Juliano tá bonito, né, gente? Gente, eu não estou bonito, por favor, né? Eu sou bonito. É que alguns demoram mais a perceber isso. O importante é acreditar, né? Autoestima é tudo. É sempre. Isso aí. O pessoal de letras é muito elegante, desculpa aí. Ó, sinaliza aí quando estiver aparecendo já. Nada? Acho que agora foi, Juliano. Foi? Aqui já para mim já está tudo ok. Confirma aí, por favor, quando já estiver aparecendo. Foi sim. Foi? Beleza. Tá. Então tem aí, talvez, 2 das espécies mais bonitas desse corpo docente. Beleza. A apresentação, então, né, das participações especiais. Eu apresento ou você, Coutinho? Vai lá. Tá meio que travando aí, eu acho. Tá, então vamos lá. Biologia, professor Marcelo Correia. Física, tá travando? Tá travando. O GIF tá travado aí, o DiCaprio tá batendo a palma lenta. Não tá aparecendo a lista de professores. Emocionado. Ele tá emocionado, não consegue nem bater palmas. Pode ir, tá aparecendo, só tá com um delayzinho, mas pode ir lá, vai lá, manda ver. Tá, vamos lá. Biologia, professor Marcelo Correia. Física, professor Isaac Santos. Matemática, Dino Ferreira. Química, Eric Campos. Filosofia, Otávio Augusto. E Geografia, Thiago Coutinho. Certo? E será essa a ordem. Então, a gente abre aqui com uma questão de linguagens, questão, inclusive, selecionada pela professora Hélida, de um exame de qualificação da UERJ. Então, vamos lá, Hélida. É contigo. Vamos lá. Consegue enxergar bem aí, né? Essa questão, né? Então, gente, essa questão eu acho bem interessante porque muitas vezes você pode pensar que ela exige muitos outros conhecimentos, né? Você lê
o enunciado, lê o texto que aparece na imagem e você associa automaticamente com outros contextos, né? E pode ser que isso atrapalhe que você resolva a questão, né? Pode ser que isso atrapalhe seu desempenho, tá? Olha lá, a gente vê uma imagem de uma pessoa diante do espelho, né? Presume-se que esse cenário seja o banheiro, né? Mas isso não necessariamente você precisa disso para resolver a questão. Olha lá o que está escrito. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais invisível do que eu? E aí, ao observar o espelho que está diante desse indivíduo, do ser que está ali, né? Você percebe que a imagem dele não aparece, né? Não é refletida ali no espelho, né? E aí, a questão coloca assim, né? Na charge, o personagem formula uma pergunta cuja resposta está sugerida pela imagem refletida no espelho. Então, olha só, gente. Só aí nesse enunciado, a questão já te dá a resposta, né? Então, você observa o personagem formulando uma pergunta, né? E aí a gente pode pensar, faz uma paráfrase com a frase mais conhecida como espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, né? Nos contos populares, né? E aí você observa que quando ele formula essa pergunta, a imagem dele, né, realmente não aparece no espelho. Ou seja, consequentemente, o enunciado coloca aí para gente, a resposta está sugerida pela imagem refletida no espelho. Ou seja, aparece imagem? Não, né? E o que ele quer dizer, então, que cuja resposta está sugerida, né, pela imagem refletida no espelho? Significa que isso ratifica o que ele está falando, né? Então, aí ele pergunta assim, a partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento. Então, a partir dos elementos contidos na imagem. Acabei de dizer que os elementos que contêm a imagem, principalmente no espelho, né, ele nos fornece que não tem uma imagem aí refletida. Isso significa que confirma que o que o rapaz está dizendo, que não existe ninguém mais invisível do que ele, né? Então, aí vem letra A, B, C ou D. Eu acho interessante os primeiros termos que aparecem aí nas alternativas, né? Posicionamento recusa, refuta, que seria quase que recusar, né? Uma negação. Silencia ou confirma, né? Então, recusa, refutação, silenciamento ou confirmação de uma hipótese, né? Se você observar também, tanto na letra A quanto na letra B, são palavras sinônimas. É isso que vocês precisam identificar também, né? Quase que sinônimos. Né? Uma refutação, uma negação e recusa também. Então, ou seja, se você for pensar pela lógica e análise também desse contexto, você vai observar que a alternativa a questão não pode colocar duas alternativas que tenham mais ou menos a mesma ideia, a mesma proposta, né? Que tem o mesmo significado. Né? Recusa de uma denúncia, refutação de uma avaliação, né? E silenciamento de uma crítica. Na verdade, quando a imagem do espelho não aparece, só confirma a hipótese do rapazinho, né? Só confirma que a imagem dele é uma imagem invisível. Ok? Tudo bem isso aí? Eu acho que também a gente pode dizer que é o tipo de pergunta que não se faz normalmente, a não ser que você se ache invisível, né? E esse invisível aí, não no sentido literal, mas até pela postura dele. Então, olha lá, ninguém se pergunta, né, se há alguém mais invisível do que a si. É quem já está muito mal. Então, essa hipótese é uma hipótese com resposta. Ele já sabe disso, inclusive. Então, o espelho só confirma, né? Exatamente. Ele já se acha esse ser invisível, né? Exatamente. Isso. Ok? Beleza. Tranquilo. Vou passar. Tranquilo? Foi? Fechou?
Alguém tem alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Não? Ok? Beleza. Vou passar, então, a bola para a biologia, certo? Vou avançar aqui. Primeira questão de biologia da lista. Pronto. Professor Marcelo Correia. Olá, pessoal, boa tarde. Duas coisas a comentar. Primeiro, agradecer aí por participando. Esse grupo de professores é uma honra sempre, né? E segundo, além de tudo, o Juliano tá sexy, né? Com aquele botãozinho aberto ali de cima. Eu só vejo o Ricardo assim, né? O Ricardo que é assim também, muito sexy. Ok. Sim. Tá? Vamos lá, pessoal. O que eu falo sempre na UERJ, caiu gráfico, caiu tabela, pelo menos na biologia, dificilmente a gente não consegue acertar, né? E outros pontos que eu sempre falo, você consegue compreender a matéria ou você consegue fazer a questão, tá? Quando a gente vai falar lá de osmose, vai falar de fusão, hipotônico, hipertônico, você consegue compreender. Ou você consegue entender que osmose começa com O e termina com E, logo vai de hipo para IP. Pronto, tá? Então, você tem uma questão que só de olhar, sem ler nada, você olhar o gráfico, você já sabe qual é a resposta. Por que você já sabe qual é a resposta? Primeiro, ele vai te botar sempre no texto algum desequilíbrio, né? Se vai ocorrer algum desequilíbrio, né, alguma inconsistência, vai sair do constante ali, você já elimina a letra R, que está constante o tempo todo. Aí você fica com as variações. Aí você pega, na ordenada ali, você não tem nenhum número. Você não tem como dar qual é a diferença que você tem de Q para P. O que você só consegue perceber de Q para P é que os dois diminuem lá no final, né? Ah, mas o P começou diminuindo logo, o Q um pouquinho depois, mas os dois diminuíram. Assim como a Hélida eliminou a letra A e a letra B na questão anterior, porque eram equivalentes às primeiras palavras, você elimina o Q e o P ali, as duas curvas, porque são equivalentes, eles estão diminuindo. Então, por eliminação, você já ficava com a letra S, e acabou. Aí, quando você lá vê uricotéricos, né, de ácido úrico, são aqueles seres que liberam ácido úrico. E o ácido úrico, ele é o menos tóxico, consequentemente, é o que necessita de menos água. Por isso que os ovíparos são uricotéricos. Né? Quem são os ovíparos? Répteis e aves. Né? Então, como o embrião se desenvolve dentro do ovo, né, e ele não precisa de tanta água ali, consegue sobreviver. Né? Então, como vai ter, né, excreto de nitrogênio, te explica ali mais ou menos ali em cima e fala, considera a hipótese de que em algum momento no futuro da Terra, a água se torne progressivamente escassa. Então, vai diminuindo a quantidade de água com o passar do tempo. No gráfico abaixo, as curvas representam as taxas de crescimento populacional de diversos grupos animais em função da crescente dificuldade de obtenção de água. Então, está faltando água, qual ser que vai se adaptar melhor a essa falta de água, porque necessita de menos água? Você pode ver que no deserto você vai encontrar o quê? Répteis, né? Lagartos, cobras e aves, né? Répteis e aves, né? Que são ovíparos e são uricotéricos. Então, só de olhar, nem olhava o texto lá, você ia perceber que houve uma inconsistência, né? Um desequilíbrio, você ficava com a letra S facilmente aí, ok? Sempre quando cai um gráfico assim de curvas, dificilmente o que está constante você vai marcar, porque vai ter um desequilíbrio lá em cima, são vários, você passar aí pelas questões da UERJ, vários desses, e você vai ter dois similares, sobra um, beleza? Tudo ok? E outra aí do Enem, né? Temos a tabela,
nem tem muito disso de botar tudo o que você precisa ali na tabela. Então, te dá... um pesquisador investigou o papel da predação dos peixes na densidade e tamanho das presas. Então, ele te dá 2 colunas, densidade e tamanho, em 2 momentos, área com tela e área sem tela. Por isso, você tem 4 colunas ali, né? Como possível controle de população de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. Então, se a gente reparar nas linhas ali, algas, craca, mexilhão e ascídia, você pode ver que nas algas e na ascídia, você praticamente não teve diferença. Praticamente não teve, então você já descarta. Algas 100, com tela, sem tela, 110. O tamanho médio, 15, e sem tela, 18. Na ascídia, 55, 58 e 4 e 3,8. Aonde que você vai ver a diferença ali? Craca, a densidade, quando está sem tela, vem para metade, mas você repara que o tamanho não influencia muito, e diminui até um pouquinho o tamanho médio, Já no mexilhão, praticamente para metade também, da densidade, e o tamanho médio aumentou bastante. Se o tamanho médio, área sem tela, aumentou bastante, teve uma diferença aí. Ou seja, quando tinha tela, o tamanho é menor, porque ele se alimentava dos maiores ali. Então, você já repara a variação ali nesses 2. Tem como passar aí, Juliano? Então, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade 2. Lembra? Algas e ascídia a gente tem que tirar. 4 espécies testadas também tem que tirar, Porque não tem variação suficiente. Você poderia até ficar na dúvida em craca e mexilhão, Mas as cracas, lembra, espécies animais pequenos, se predava animal pequeno, tinha que aumentar a densidade, mas pouco variou. Agora, quando você vai na letra C, mexilhões predando especialmente animais pequenos, tem como voltar lá, ô Juliano? Já foi. Então, mexilhão, predando principalmente mexilhões pequenos, Você vê que a área sem tela, o tamanho aumenta. Por que o tamanho aumenta? Porque ele vai devorar os pequenos. Quando ele devora os pequenos, os de maior porte vão sobrevivendo, consequentemente, o tamanho médio aumenta. Ok? Então, só na tabela você vê as variações e tu vai eliminando lá as opções. Tudo tranquilo, pessoal? Certo? Beleza. Na ordem, então, gente, vamos para a resolução de questões de matemática. O professor Dino. Dino já se encontra entre nós? Boa, dinossauro na área. Tudo bem, gente? Rapaziada. Boa tarde. Opa, sou eu não, hein, isso aí. Esse aí ficou pesado, Juliano. Não, esse aí é outro. Esse aí sou eu, pô. Então, vai ser eu, vai ser o Isaac. Vai ser comigo, então. Pessoal, ó, boa tarde. O Juliano deu um spoiler aí agora, cara. Pois porque, bom, não deu 5 horas, Aqui no meu roteiro tinha que ter dado 5 horas. Não deu 5 horas, a gente segue em frente. Deu, enfim, pessoal? Ninguém viu. Boa tarde, viu, gente, para vocês. Espero que vocês estejam bem aí, todo mundo. Prazerzaço estar aqui. Eu percebi, acho que eu vou até tirar a imagem, só tem professor bonito, eu não vou me encaixar nisso aí, então vou... Eu vou ficar de fora. A resenha tá no final, Dino, porra. Eu vou ficar meio de ladinho aqui, ó. Dá para escutar, dá para fazer pela voz só, pessoal?
Rapaziada, eu vou até usar algumas palavras aqui no meio de, né, de pessoas letradas. Vou ver se eu colaboro aqui além da matemática. Eu deixo você participar também, tá? Desse campo semântico de beleza. Ah, nesse clã de boniteza. Obrigado. Pessoal, olha só, galera. Né, Bruna? Obviamente, gente, existem alguns gatilhos nos textos, né, que podem te ajudar a corroborar com a resposta certa. Gostou, Eli, da palavrinha? Que você pode achar a resposta certa com alguns gatilhos, né? A gente poderia ficar um tempo vendo isso, mas eu prefiro trazer algumas coisas que estão acontecendo com gráfico, né? Que no Enem cai muitas questões de gráfico, tá, galera? E ele vai te dar algum parâmetro para você analisar inicialmente, e depois você vai somente olhar o gráfico para ver se tentar achar a resposta, tá? E aí eu trouxe duas questõezinhas para a gente poder analisar e ver se isso faz sentido para vocês, tá? Que acho que fez muito sentido para mim. A gente tem uma interpretação bem cuidadosa das palavrinhas do gatilho no texto. Vamos ver? Vou fazer uma leitura aqui, choque, com vocês. Ó, o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Cheio de coisas bonitas aí, né, galera? A variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses, não for superior a 50 milímetros, né? A temperatura mínima nesses meses, outra informação, for superior a 15 graus Celsius, né? E também ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Tudo bem? Então, você tem que analisar para achar a resposta correta 3 parâmetros aí, tá, galera? A variação da pluviosidade, a temperatura mínima tem que ser superior a 15 graus e ocorreu um aumento na temperatura máxima, beleza? O floricultor pretende investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta ao meteorologista, que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Vai lá, Júlio. Vamos ver o gráfico, gente. Olha o nosso gráfico aí. Gente, não é um gráfico simples, né? Tem gráfico de linha, tem gráfico de colunas ali, tem informações laterais, tem informação embaixo, em cima, de quantas coisas. Rapaz, fazer uma leitura rápida aqui, você pode se perder um cadinho, né? Ah, outra coisa também, gente. De repente, você percebeu? O mês que você tem que escolher é um mês inicial para o subsequente, tudo bem? Para o próximo mês. Então, o mês que está valendo na resposta é o inicial para o próximo. Então, tem que ver a variação, né, do meu mês primitivo, meu mês 0 para o mês 1, tá? Se você analisar ali, galera, vamos ver que a gente tem que ver. A variação da pluviosidade não pode ser maior do que 50, beleza? A temperatura mínima tem que ser maior do que 15 graus. Lembra disso? É isso, né? E tem que ter um aumento, né, de 5 graus na temperatura máxima. Ju, pode passar. Por favor. Aí, ele te dá o gráfico que tá na outra parte, mas que não precisa não, tá, galera? A linha contínua é a temperatura máxima, tá? A linha pontilhada no caso, a temperatura mínima, tá? E a coluna ali é o grau, é a quantidade de variação de chuva, né? Pluviosidade que ele falou. Se você analisar, pessoal, existem vários meses que condizem para alguns tópicos, né? Mas é somente um mês que está simultaneamente para os 3 tópicozinhos. Pode passar, Ju, por favor. Aí. Rapidão, não consegue passar, não. Não precisa passar agora, não. Vocês entenderam, gente? Olha só que coisa legal. Existem vários meses ali que pode estar condizente para alguns tópicos dos 3, né? Mas você tem que escolher um mês que esteja simultaneamente para os 3 tópicos que ele está falando, certo? Se você analisar, vai, Ju, por favor, próximo. Que seria a nossa solução, que eu fiz uma linha bonitinha para esse gráfico, para você analisar ali, galera. Eu botei uma linha azul que seria o 15 graus, beleza? Temperatura mínima, então tá quase todos os meses ali estão condizentes. E aí, já teve pessoal falando assim, pô, Dino, de novembro para dezembro também está acontecendo isso, né? Por que não é novembro para dezembro, pessoal? Assim, a variação
não está maior do que 50, a pluviosidade não está maior do que 50, porém, ele não está condizente para quê? Para o leve aumento da temperatura máxima, beleza? Tanto que eu botei ali, ó, o mês de janeiro para o fevereiro é o que está os 3 tópicos simultâneos. Está acima de 15, certo? A variação de chuva é menor do que 50 milímetros, né? E teve um pequeno aumento da temperatura máxima que não passou de 5 graus. Beleza, Choque? Então, perceberam? Eu tenho informações de todos os lados ali. Tem vários meses que está satisfazendo alguns tópicos, mas somente um mês está satisfazendo os 3 tópicos. Tudo bem, galera? Um leve aumento. Nossa resposta seria o mês de janeiro. Beleza, galera? Deu para compreender o nosso gráfico? Alguns gatilhos que estão ali? O nosso texto? Sim, Gabriele? Sim, Rafa? Que bom, gente. Bia, que bacana. Botando essas setinhas também colaborou bastante, né? Até uma ideia para vocês, tá, galera? De repente, se vocês tiverem oportunidade, né, o não nervosismo lá na hora, de fazer esses gatilhozinhos para você não se equivocar e perder uma questão que pode ser considerada fácil, né? Posso dar tempo de fazer outra, Ju, ou somente essa? Está na sequência já. Já entrou aí. Valeu, pessoal. Rapaziada, para quem é aluno, de repente vai lembrar dessa questãozinha assim, para a galera que está aí, está voltando, galera nova. Essa questãozinha que é muito interessante, cara. E cai bastante na aulinha da live de hoje, que é de interpretação. Vamos dar uma lidinha para você entender o porquê que eu trouxe para vocês. Ó, o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1, né? Muito condizente também com hoje. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, beleza? A dos trabalhadores da saúde. Tá, ele dá o gráfico ali, porque ele fala, os trabalhadores da saúde, se você perceber o gráfico, está ali 100% imunizado. Opa, então esse grupo já está tranquilo, né? Não vai sofrer com a gripe. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe, né, é a de categoria o quê? Aí, gente, aí bate, né, o nervosismo, não sei se vocês concordam comigo. Porque ele está perguntando o grupo que está mais exposto. E essa ideia de mais, de aumento, você bate o olho no gráfico e tu fala, opa, é a categoria que está com maior linha ali, né, maior barra, né, Dino? Se você ler, for muito rápido, porque a gente vive falando que tempo, né, é importante no Enem, mas aí que está a interpretação, né? Para saber o grupo que está mais exposto ao né, H1N1, é o grupo que está menos imunizado, pessoal. Né? Olha só a diferença aí. Tudo bem? Para saber o grupo que está mais exposto, é o que está menos imune. Você concorda com isso? O camarada que leu rapidão, opa, já sei que trabalhadores ali, 100%, ele já está salvo. Então, vou marcar criança de 6 meses e 2 anos. Sai da prova e matei essa questão. Mas não, é só ter esse cuidado, tá? Porque tem um gatilho de mais exposta, mas para saber, ele tem que estar menos imune. Seria a letra adultos entre 20 e 29 anos. Letra D seria a resposta dessa questão. Vocês conseguiram compreender, galera? Vocês entenderam que eu trouxe essa questão também? Porque, né, se você faz uma leitura muito rápida, você escapole, né? Mais exposta, vê o gráfico ali de barras maior, opa, é ela. Nem vou pensar. Mas só toma um cuidadinho nesse falando, tá, gente? Pô, Dinão, aproveitar o gancho, cara, a experiência que eu tive ano passado fazendo o Enem, que você fez também, né? Experiência ímpar. Pô, matemática era só interpretação para mim, cara. E eu imagino assim, que seja para muita gente. A maioria da galera acaba sendo de humanas, né? Então tem muita coisa. E assim, tem umas questões, até essa questão curtinha, maneira pra caramba, tem umas questões às vezes que são até maiores, né? E você tem que ir picotando ali, né? O cara fala alguma coisa, você vai lá marcando. As técnicas de interpretação que o Juliano e a Eva usam para português em texto grande, dá para usar em matemática também o tempo todo. E se o cara não tiver essa pegada de fazer interpretação, aí a questão que aparentemente é fácil, ela fica pelo caminho, né? Maneiríssima a questão aí, e assim, só queria fazer esse adendo, porque eu senti literalmente na pele ano passado isso aí. Não, a gente trocou figurinhas pra caramba, né, Boricaut? Que
que, porra, requer muito. A Thaís ali tá com um pouquinho de dúvida. Você conseguiu compreender, Thaís? O número de campanha no gráfico está dando a quantidade de pessoas que está imunizada, né? Então, tem um grupo de adultos ali entre 20 e 29 anos que a barra, né, o gráfico de Bardet está o menor possível. Com isso, você tem ideia o quê? Que está menos imunizado aquele grupo, então significa que está mais exposto. Beleza, Tatá? Conseguiu compreender aí? Acho que o Davi também, Davi Meme, conseguiu ajudar a gente aí no chat. Davi Coach. Você queria falar então... ou tá tranquilo? Tranquilo, fechou, né? Fechei, beleza. Juju, fechei. Beijo para você. Obrigado, Vamos então para a física. Agora sim. Agora sou eu. O famoso Pandinha, eu mesmo. Aí, ó, para completar o quadro da beleza. Não, na beleza aí eu tô deixando um pouco a desejar, confesso. Eu preciso ser honesto. Antes de eu falar da questão aí, né, só agradecer pela oportunidade de estar participando aí, junto com essa equipe maravilhosa. Obrigado. Aí. Grandes nomes aí da educação brasileira. Reiterar que o Juliano realmente está muito bonito. Fiquei até meio nervoso aqui, mas enfim, isso aí acontece. E uma coisa que o pessoal do terceiro ano sempre me zoa, né? Você pode notar que eu entrei com o meu nome, hein, gente? Não entrei com professor sexto ano, nem professor sétimo ano. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Otávio. Nove Augusto na área. Opa, cheguei. Demorei, mas cheguei. Boa tarde, Otávio. Vamos para a leitura aqui da questãozinha, ó. Essa questãozinha aí bem tranquila, né? Que você vai olhar para ela aí, você já vai ver facilmente a resposta dela, né? Eu acredito. O Coutinho adora essa questão aí, ele sempre acerta quando a gente faz. Então vamos lá, ó. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1.000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. Aí tem lá, né, a figura ali com o sujeito, segurando o copo e tem as posições marcadas no chão. E ele pergunta, o copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Gente, pensa só o seguinte, eu sei que um exemplo num avião talvez não seja o melhor, né? Que nem todo mundo está acostumado a andar no avião aí quase todo dia. Mas se você pensar você dentro de um carro, por exemplo, se você deixar alguma coisa cair da sua mão, você não vai ver essa coisa caindo da sua mão na sua frente e ela indo lá para trás, né? Ela não vai lá para trás, vai bater no vidro lá de trás e tão pouco vai voar assim para frente, né? Isso não acontece, né, gente? Porque ela vai simplesmente cair. Observa que o cara não vai lançar essa coisa, né? Porque se ele jogar, aí muda. Verdade, BRT nem cai. BRT fica ali entre as pessoas, né? Eu tenho muitas histórias complexas no BRT, prefiro não entrar nesse assunto hoje, é um pouco traumatizante. Mas então, se você observar isso, que ele não está lançando, que ele apenas vai deixar cair aquela parada, né? Você consegue facilmente marcar o gabarito, que no caso é a posição R aqui, né? No caso, letra C. Beleza? Porque assim, observa que essa coisa ela não pode cair, já que ele não está lançando, né? Então ela vai cair somente sob a ação da gravidade. Então a tendência dela é só ter um movimento ali reto para baixo, né? Isso aí é como se fosse uma queda livre, né? Então por isso você marca facilmente aí a letra C, no caso ele cairia próximo à posição R. Beleza? Show. Tranquilo, gente? Não, gente, olha só. Ó, tem uma pergunta aí que Davi. Eu vi. Gente, olha só, observa o seguinte, o cara tá dentro do caso do avião ali, né? Tá? Olha só, ele tá dentro do avião. Então a velocidade dele, de tudo que tá ali dentro, ela vai estar, não vai ter variação de velocidade em relação
aquele corpo, enfim, o que estiver se movendo, né? Você pode notar da questão de, tipo, quando a gente fala de movimento, assim, é em relação a alguma coisa, né? O cara que está dentro do carro, ele vai estar em repouso em relação ao carro, beleza? Você vê isso lá quando a gente fala no início de movimento e tudo mais. Então, ela cairia na posição R ali, né? Vai cair sempre nessa posição próxima ao chão ali, que é a R. Tranquilo, gente? Valeu aí. Se fosse num jegue. Beijão aí. Num jegue? Isso aí, lá na minha terra natal, tem bastante gente que anda no jegue. Mas, enfim, não vamos falar sobre a região de nascer, só que vai dar problema aí. Não saberia responder se fosse num jegue. Ficou claro, né, meus caros? Mas tudo bem, o importante foi a participação, tá? Muito obrigado, Isaac. Vamos dar prosseguimento agora com Valeu, química. gente. Não é isso? Tô curioso com a questão de química aí. Gostou? Gostei. Quando eu vi Platão ali, eu falei, opa! Mas até um feat aqui na resolução da questão. Oi, gente, muito boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, tá? Eu sou de Química. Uma honra com todos vocês também, com todos os meus colegas professores também, né? Pessoal, na aula junto com vocês hoje, não vou ensinar como faz metafetamina, não adianta, tá, pessoal? Vai ficar só para mim, no caso... Eric, cadê você, Eric? Aqui, Eliane, tá me vendo, não? Onde é que a Eric não percebeu que o Eric já está aqui, né? Há muito tempo, Pra mim Eric. apareceu o Eric, sim. Ó, tô aqui. A caráter, inclusive. Tá me vendo? Ai, pronto. Então, gente, é o seguinte. Tô ouvindo você. Ah, que bom. Oi, Ana. Oi, gente, tudo bem? É o seguinte, primeira coisa, antes de qualquer coisa, quando você fala em questões de química, você entra em desespero, começa a descabelar. Meu Deus, não vou conseguir fazer. Começa a falar de carbono, começa a falar de átomo, você já entra em completo desespero. Calma. Tá? A primeira coisa que vocês têm que ter é olhar uma questão de química, que ter calma, lembrar de todas as recomendações, de tudo que a gente fez ao longo do ano, tá? Para a preparação que a gente fez para esses exames. Tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam, né, ao fazer uma questão, é manter calma, tranquilo, tá? E o segundo passo, né, que a gente vai discutir hoje é o seguinte. Inclusive, né, o próprio Enep colocou no Instagram, se não me engano, uma cartilha com algumas dicas, né, de resoluções de química. Né? E eu vou comentar com vocês, né, o que foi falado nessa cartilha. Eles recomendam que a gente anote os dados importantes das questões que possuem campos muito longos, né? Esse tipo de questão é muito comum que a gente começa a se equivocar, tem que marcar, né? Qual parte que eu devo considerar? Calma. Recomendo que nesse tipo de questões muito longas, o que a gente tem que fazer? Leia a pergunta da questão, leia o comando, né? Sabendo qual é o comando da questão, quando vocês forem ler o texto, né, que pode ser longo, vocês vão saber exatamente quais dados vocês poderão marcar e quais dados vocês deverão considerar. Porque muitas vezes são fornecidos inúmeros dados, vocês não vão usar todos, né? Então, ao ler o comando da questão, você já consegue trilhar, né? Já consegue determinar por onde vocês vão caminhar e, a partir disso, vocês vão conseguir escolher, definir quais, né, informações vocês irão utilizar para a resolução daquela questão, tá? Outra coisa importante, né, é ter conhecimento sobre os elementos químicos da tabela, né? No Enem, não é exposto a vocês a tabela, mas na UERJ tem a tabela disponível. Entretanto, não tem o nome dos elementos químicos. Então, é importante que vocês tenham ciência quais são os nomes deles, seus símbolos, saber fazer leitura, né, das informações que constam lá, né, inclusive períodos, famílias, saber, né, a quantidade de camadas apaixonadas do período, identificação de propriedades, né. A tabela periódica, costumo dizer, né, que é a nossa cola, é a cola autorizada, né? A gente pode fazer a prova para o da UERJ, né, utilizando essa cola, pessoal, é oficial. Então, vamos aprender a usar a tabela periódica com consciência, com tranquilidade, tá? Que ela vai ser a nossa principal aliada para resolver muitas questões, tá? Tem questões que vocês verão, né? E basta você, né, identificar a posição de um elemento químico ou buscar uma informação lá, que vocês vão resolver com maior tranquilidade, tá? Então, a tabela periódica é a nossa principal aliada na resolução dessas questões, inclusive nas questões tão temidas por vocês de estequiometria, tá? Lembrando que na tabela periódica também a gente pode obter a massa, né, distribuição, enfim, gente. A tabela periódica é um recurso importante para a resolução das questões. Por isso que é tão importante entender, tá?
todas as informações que ela pode fornecer para a gente, tá? Outra coisa que é recomendado também nessa cartilha é a resolução de questões. Pessoal, como você sabe, o conteúdo de química é enorme, né? Muita coisa que a gente tem que ver, química geral, a parte de química orgânica e físico-química. Então é importante que vocês exercitem bastante, tirem suas dúvidas, né? Estou aqui para isso, inclusive, né? Então, é importante que vocês estudem, façam o maior número de questões possíveis, tá? É muito importante. E outra coisa também, né, que é pauta da nossa discussão, nossa live de hoje, é a interpretação de texto, tá? Talvez no auge do nervosismo, vocês deixem passar uma informação que é importante para a resolução da questão, tá? Então, mantenha calma, mantenha concentração, prestar atenção no sintagmas, prestar atenção em todas as informações que constam no texto, vão ajudar vocês a resolver, tá? Então, como eu falei, a primeira recomendação que eu pensei para vocês no início da minha fala, né? Respirem fundo, mantenha calma e leiam a questão com concentração, identificando quais informações são importantes. Inclusive, uma coisa que eu quero destacar é o seguinte, nas questões de química, principalmente do Enem, tem termos técnicos, né? Que são pouco vistos por vocês em sala de aula, porque são termos que a gente costuma usar na academia, e às vezes termos utilizados, né, no meio do laboratório, né, no meio industrial. Mas fiquem tranquilos, porque por mais que sejam termos técnicos, vocês vão conseguir resolver as questões, tá? Analisando as explicações que são dadas sobre esses termos que são desconhecidos por vocês, de postulação. Meu Deus, o que é isso? Mas a própria questão te fornece informações sobre isso, né? Então fiquem calmos, o mais importante é isso. Então, calma. E por fim, uma coisa importante, inclusive, vai ser a nossa próxima questão que nós vamos fazer, a química faz parte do nosso dia a dia, ela está em tudo. Tem gente que costuma ter aquela fala, eu apliquei um produto no meu cabelo natural, não tem química. Mentira, gente. A química está em tudo, ela é maravilhosa, né? Então, não se esqueçam disso, que ela faz parte do nosso dia a dia, mas ver você ou não, tá bom, gente? Então, essas são as dicas importantes que eu fiz pelo NEP, eu estou reiterando todas as informações que estão aqui, tá? E vamos, então, resolver algumas questões para a gente poder, né, ver como a gente faria essa análise, né? Inclusive, a próxima questão é um combo, né, um feature, né, a participação do professor Otávio, se quiser participar, fica à vontade para poder falar, tá? A gente vai resolver uma questão aqui sobre a teoria do fogo, do ar, da água e da terra. Caramba, olha isso, gente. Questão de química, filosofia, sim, pessoal, existem esses combos, existem esses feats que rolam no exame do Enem também, tá? Então, vamos ver a questão aqui. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece estar a olhar para algo que tornou pedra ou terra, mas quando derrete, se dispersa. Esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E da água torna-se novamente terras e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros da forma cíclica. Platão. Pessoal, vocês perceberam que tem uma palavra que se repete a todo momento nesse texto. Torna-se, né? Torna-se bafo de ar, torna-se novamente, né? Então essa expressão está aparecendo o tempo todo. Por que será, né? Buscando compreender a diversidade de formas de substâncias que vemos no mundo, diversas culturas exploram a noção de fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física, né? Até porque depois da descoberta da física e da química, né, e das teorias que foram desenvolvidas, é sabido que a matéria é formada por átomos, né? E não por essas entidades, né? Fogo, ar, água e terra, certo? Otávio, tá falando certinho? Certinho, tem aqui sim. Tô curioso para a resolução. Quanta coisa, pessoal, que foi falada aqui. Vamos lá agora ver as opções. É o seguinte. Pode passar, Jô. Foi aí, vai aparecer aí. Vai aparecer, beleza. Do ponto de vista da ciência moderna, viu, pessoal? Do ponto de vista da ciência de hoje, não do que foi falado anteriormente, tá? Isso é importante destacar. A descrição dos 4 elementos foi feita por Platão corresponde ao conceito de... Lembra que eu falei que, né, quando a gente estava lendo o texto, existia uma expressão que se repete todo momento? Torna-se, novamente,
né? Então, ele está falando de mudança, né? Está falando de transformações, de conversão, né? De uma fase em outra, de um estado em outro, né? Então, se a gente fosse fazer uma correspondência, o que foi falado por Platão anteriormente, né? Com a visão que nós temos hoje sobre a ciência, qual seria o conceito, né, que nós poderíamos alinhar, né? Lendo aqui as opções, será que a partícula elementar, força fundamental, elemento químico, fase da matéria ou lei da natureza, né? Certamente, né, das opções, vocês com certeza marcariam, né, já que está falando de transformação, está falando de mudança, sobre fases da matéria, tá? Que é aquela mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, aquelas interconversões que a matéria pode sofrer, tá bom? Então, a resposta seria letra D, a partir da análise que a gente fez. Como vocês puderam perceber, muito bom, claro, isso mesmo, letra D. Como vocês puderam perceber, bastou fazer uma leitura atenta do texto, né? Prestar atenção no comando da questão e conseguimos tranquilamente marcar a resposta, tá bom? Viu? Uma questão de química, né? Com física, a questão de uma parte de filosofia, mas foi tranquilo, não é? Eric, eu posso dar um Claro. pitaco aí? Claro, eu não conhecia essa questão, interessante você trazê-la aqui, mas interessante que a questão dentro da nossa proposta aqui da interpretação de texto, exige uma atenção, porque como você bem falou ali na hora da explicação, apesar de trazer uma reflexão do início das ciências da natureza com o Platão, esse é um diálogo do Platão bem antes das teorias dele sobre Estado, sobre política, etc. São diálogos ali do início da carreira do Platão, ainda como estudante, curioso ali dos dilemas da filosofia. Então, é um diálogo sobre ciência da natureza, né? Agora, quando a questão vai para o ponto que você bem explicou e pede uma reflexão sobre a ciência moderna, né? Então, mostra ali como que tem uma virada na questão. Apesar de falar sobre o início das ciências da natureza, a questão fala do ponto de vista da ciência moderna, ou seja, já depois de todo o desenvolvimento e de toda a afirmação que a gente vai ver ali a partir do século XV, do século XVI. Uma leitura um pouco menos atenta ali podia confundir, né? Você começa a falar de Platão, depois ciência moderna, tem toda a influência do Platão na modernidade, a gente fala sobre isso nas aulas, o Platão é uma influência da modernidade, então, de alguma maneira, tem tudo a ver com a minha próxima questão, que eu vou falar de modernidade com Descartes. Obrigado, Eric. Nada. É por isso que é importante prestar atenção no comando, né? Do ponto de vista ciência moderna, não do que o Platão tinha falado anteriormente, tá bom? Aquela que foi a questão do Enem. Essa segunda questão que a gente vai ver aqui é da UERJ, tá, pessoal? E aqui só temos um trecho dela, porque tinha um texto enorme nessa questão, tá? Era um texto de Stephen Hawking, da prova do ano passado, tá? Só que uma explicação desse trecho aqui final para vocês perceberem que só com essa parte aqui, né, do comando da questão, nós conseguiremos resolver com tranquilidade essa questão, beleza? Então vamos lá. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono, certo? Sabe-se que porque é sabido de vocês, né, que existem outros ciclos biogeoquímicos, não só do carbono, tem da água, do nitrogênio, do oxigênio também, tá? Mas o que está em destaque aqui é o ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Aqui nós temos uma série, né, de reservatórios de carbono, que é importante também, né, no ciclo biogeoquímico, não só os reservatórios, mas também, né, o meio ambiente, os indivíduos que vivem naquele ecossistema e a porcentagem de carbono em cada um desses reservatórios, tá certo? A seguir, vamos ler o comando da questão e as opções que estarão disponíveis. Vamos lá. A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono. Então, quer dizer que o carbono está sendo convertido, né, em uma outra substância, encontrado em rochas e sedimentos, em compostos de carbonos que circulam nos outros reservatórios. Então, está fazendo uma conversão de carbono, né, em outras substâncias. Uma consequência dessas conversões que o carbono pode sofrer, né, qual seria? Professor, cara, o que eu vou marcar aqui? Vamos ver. Redução de eutrofização, aumento do efeito estufa, aumento da camada de ozônio e redução da fixação de nitrogênio, né? Bom, de cara a gente já pode eliminar a letra C, acredito, né? Porque, e a D também. Primeira C, aumento da camada de ozônio. Está se referindo ao oxigênio, né? E na questão está falando do carbono, então não faz sentido. Letra D, redução da fixação de nitrogênio. Está falando de conversão de carbono e não de nitrogênio, né? Então já pode eliminar de cara a letra D também. Poxa, redução da eutrofização e aumento do efeito estufa.
É lembrado nessas aulas, né, que o efeito estufa ele ocorre pela liberação de CO2 e de metano para a atmosfera, que são dois compostos que possuem carbono na sua estrutura, né? E na eutrofização, né, que é aumento a letra B, isso, galera, letra B. Então, eutrofização, né, que é um acúmulo de matéria orgânica, de nutrientes, né, que leva ao aumento da matéria orgânica daquele meio, né? E deve levar em consideração que os elementos, né, que estão presentes nessa fase de eutrofização são o nitrogênio e o fósforo, não é o carbono, né? Então, levando em consideração a leitura, que vocês já marcaram antecipadamente ao término da minha fala, vocês perceberam que puderam marcar a letra B com toda tranquilidade, só lendo o texto. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, vocês perceberam, né, que uma leitura atenta a todas as informações é o suficiente para poder marcar, né, a questão com tranquilidade. Tá, pessoal? Então, um grande abraço a todos e todas, tá? Aproveitem bastante essa oportunidade aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, Eric. Bom, na sequência, então, a gente vai para a filosofia. O professor Otávio já fez a participação aí, o Eric, mas agora assume agora a carreira solo. Da questão do comando. Oi, Juliano. Oi. Juliano, não, eu queria só fazer um comentário em relação às colocações do Eric, antes do Otávio. Rapidinho, Otávio, desculpa. Claro, tranquilo, Eric. Eu achei interessante, né, essa parte, como até o Otávio mesmo falou, quando o Eric estava resolvendo até a primeira questão aí, né, que ele foi destacando as palavras que mais apareciam, né, que ele dava mais ênfase aí na questão, né? Só para vocês terem uma ideia de como isso vai auxiliar, vocês observarem esses aspectos, essas palavras de comando, como isso auxilia bastante para que vocês resolvam não só questões de linguagens, né, mas também questões relacionadas a às outras áreas de conhecimento, né? Só isso eu queria pontuar. Beleza. Juliano, você passa para mim aí? Opa. Sim. Foi, beleza. Pode ir lá para a questão. Bom, galera, e aí? Boa tarde para todo mundo. Eu estava aqui ainda só olhando aqui, tentando resolver as questões de química ali, enfim. Preciso voltar a estudar isso aí, hein? Complicado. Galera, a nossa questão de filosofia é uma questão sobre um tema, né, bastante interessante, porque tem a ver justamente com o que o Eric comentou da ideia da ciência moderna. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte: uma questão de vestibular não pode te exigir que você tenha um conhecimento aprofundado, ou seja, um conhecimento completo sobre aquele tema. Na verdade, a questão sempre vai trazer ali uma reflexão, seja ela uma imagem, um texto, que vai te fazer, obviamente, levar em consideração aquilo que é o fundamental. A Elida acabou de destacar para vocês aqui a ideia de palavras-chave, né? Ou seja, a gente tem que perceber que a resposta em filosofia funciona muito assim. Eu sempre digo isso para vocês, filosofia tem todo um estigma de ser algo muito difícil, próprio de alguns intelectuais. Isso é completamente mentira. Eu sempre digo para vocês nas aulas que filosofia não morde, não dói, tá? É uma reflexão necessária e, obviamente, quando nos encontramos com uma questão dessa aqui, a gente tem que perceber na leitura quais são os pontos chaves e os pontos iniciais. É claro que em algum momento você vai ter que lembrar do conteúdo, né? Agora, também é importante você perceber que a resposta da questão, muitas das vezes, está no enunciado. Beleza? Eu sempre digo para vocês em aula que a resposta, ou seja, o raciocínio que a banca que traz uma questão dessa, quer que você faça ali, está na própria construção do enunciado. Então, vamos dar uma olhada junto nessa questão aqui. Vocês vão perceber como que não tem nada demais, se você lembrar, obviamente, dos pontos mais elementares e mais básicos dessa matéria aqui que aparece, que é a filosofia moderna. Vamos dar uma olhada juntos aqui. Galera, está escrito assim: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão, Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Galera, você olha ali para quem escreveu isso, você vê o nome do René Descartes, um autor que em qualquer manual, em qualquer livro de filosofia, aparece ali como o pai da filosofia moderna. E aí, o que é necessário que você entenda nesse primeiro momento? É
como centro da argumentação filosófica, não o objeto do conhecimento, mas o sujeito do conhecimento. Essa é a grande virada da filosofia moderna. Veja, galera, esse é um ponto elementar, é o ponto 1 de uma aula sobre filosofia moderna. A questão não te pede nada além dessa reflexão inicial. Se você lembrar dessa reflexão inicial, de que o Descartes não tem como objetivo estudar o mundo, e sim estudar o sujeito, é por isso que você, inclusive, lembra da famosa frase do René Descartes, penso, logo existo. Essa afirmação é uma afirmação da capacidade que o ser humano tem de gerar conhecimento seguro. Olha lá, a Clara já apontou ali uma questão, eu já vou revelar a questão correta. Galera, dentro dessa perspectiva, que eu quero levantar, antes de passar para vocês o gabarito, é de que a reflexão que a questão está pedindo para você aqui é uma reflexão introdutória, é uma reflexão inicial. Você olha o nome do Descartes e vai lembrar de alguns pontos muito elementares da aula que a gente faz aqui juntos. Primeiro, que o Descartes é um sujeito que é o pai da filosofia moderna, que o Descartes inaugura uma maneira moderna de fazer filosofia e de que ele tem como centralidade não o que a filosofia medieval e a filosofia antiga tinham, que eram os objetos do conhecimento. O René Descartes não está preocupado em criar conhecimento sobre o mundo, mas sim sobre o sujeito. Esse é o ponto 1. Feita essa reflexão, nós vamos lá para a questão e você vai ver como é muito fácil fazendo uma interpretação precisa aqui do texto. Galera, está escrito assim: em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado do quê? Qual é o resultado que o Descartes chega quando considera o conhecimento como o grande elemento da filosofia moderna? Temos ali na letra A investigação de natureza empírica, a retomada da tradição intelectual, é uma questão que não fala nada com nada, né? Ou seja, que tradição intelectual? Né? Não diz. A imposição de valores ortodoxos, a autonomia do sujeito pensante e a liberdade do agente moral. Galera, o Descartes não trabalha com a ideia de ética e nem moral, não é essa a área da filosofia dele. O Descartes é um autor da teoria do conhecimento, ou seja, da epistemologia. Eu sempre digo para vocês não terem medo dessas palavras, epistemologia não é um monstro. Epistemologia é teoria do conhecimento. E é aqui que o Descartes coloca a sua observação. E aí, galera, letra D de dado, beleza? Por que letra D de dado? Porque o que o Descartes disse na frase penso, logo existo, é que o sujeito é capaz de pensar, só isso. É isso que ele está afirmando naquele contexto. E, obviamente, quando ele diz que o sujeito é capaz de pensar, ele está afirmando que é possível criar uma filosofia moderna, uma filosofia que rompesse, ou seja, a ideia de ruptura que é fundamental, porque se a filosofia é moderna, é porque ela não quer ser a filosofia do período medieval escolástico. Então, ele está apontando para uma outra forma de fazer filosofia. Eu, nas aulas, digo para vocês que isso chama-se a centralidade do sujeito. Essa é a grande centralidade da filosofia moderna. Diferente, obviamente, da filosofia medieval, que tinha como centralidade Deus, que está fora do sujeito, e a filosofia clássica, que tinha como centralidade os objetos a serem conhecidos, o mundo a ser conhecido. Então, essa é a grande virada, por isso que falamos disso. Só uma última coisa, essa perspectiva filosófica aqui vai aparecer numa aula de história para você com o nome de antropocentrismo, que nada mais quer dizer do que centralidade do sujeito. Beleza? Galerinha, espero ter ajudado vocês. Enfim, uma única questão para a gente fazer uma reflexão. A Clara colocou a letra D, a Ana colocou a letra D também, e eu sempre digo para vocês, e enfatizo aqui, para finalizar, que a gente tem a noção da interpretação da questão, porque uma questão de filosofia não pode te exigir um conhecimento profundo e completo de nenhum filósofo. Não é essa a intenção de uma questão do Enem. A questão do Enem é interpretativa. Se você conseguir pegar ali do texto o que é essencial, a resposta está escrita de outra maneira nas alternativas que vocês têm ali. Tudo bem? Galerinha, é isso. Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande. A gente se encontra lá na quarta-feira durante a nossa aula. Valeu? Obrigado. Beleza. Otávio, também só um ponto aqui legal a se destacar, você falou que em história isso vai aparecer, sim, né? Aparece também na literatura, o humanismo. Então, assim, de fato, o aluno parar de achar que a filosofia é para poucos, é para um público restrito, né? Quando, na verdade, Juliano, eu sempre digo para eles em aula, é uma mentira histórica construída, né, de que o conhecimento é impossível, de que o conhecimento é para alguns somente, ou seja, a ideia de que alguns iluminados conseguem entender filosofia. Isso, inclusive, é uma dominação.
É para que a gente entenda que não somos capazes de pensar. É exatamente o contrário que o Descartes está dizendo. O Descartes está dizendo que o sujeito é capaz de gerar conhecimento seguro. E quando eu faço a aula de filosofia, só para pegar o gancho da tua disciplina aqui, eu sempre digo que o humanismo, ele ecoa em vários momentos da história moderna. Ele ecoa nas artes plásticas, falamos do Renascimento, falamos de Michelangelo, ele ecoa na política, vai surgir um homem que pensa a política de maneira diferente, o Nicolau Maquiavel, ele vai ecoar na literatura, e na filosofia, esse humanismo ecoa na teoria do conhecimento, com Descartes, recolocando a filosofia aqui no papel humanístico que ela deve ter, obviamente, e que inclusive está faltando no dia de hoje. O problema é que hoje não temos um René Descartes, né, para fazer esse serviço. Valeu. Tranquilo. Valeu, Otávio. Bom, meus caros, na sequência, então, vamos à geografia, mestre Tiago Coutinho. E aí temos uma imagem da turma do pré-vestibular. Foi tirado no início do ano, inclusive. O Davi está preso ao corpo. Não, o Davi está anotando numa caderneta, que eu não sei até hoje o que ele anota naquela caderneta, mas está ali atrás anotando na caderneta. Essa imagem aí, Juliana, é do Amanhã é Dia do Geógrafo. Aí, Olha! Então é isso. Tá rolando aí nos grupos de geógrafos, né? Essa imagem que indica que as pessoas de geografia são sensatas. Enfim, com certeza. Desde a primeira infância. A Hélida pode falar bem das pessoas de geografia, né? Tem uma na casa dela, inclusive. Deixe meu geógrafo em paz, tá? Mas olha só, nem no chão da imagem. Ela já está pendurada em algum outro lugar, pulando pela janela, provavelmente. E eu gostei dessa imagem. Eu tenho que o Juan está em cima do lobo. Eu não tinha dúvida de que era o Juan pelo sapato. Acho que o sapato é do tipo de sapato que o Juan usa. Beleza, vamos lá. Vamos à questão, então. Senhor, vamos lá. Pessoal, eu separei para vocês aqui Meu Deus, espera aí, dá uma bugada aqui, muita informação. Separei para vocês aqui uma questão do simulado do evolucional que vocês acabaram de fazer aí, né? Faz coisa de... Sem ser esse sábado, agora foi o anterior. E que é uma questão meramente interpretativa, assim. Eu poderia aqui, né, pedir para o Juliano fazer, não vou fazer isso com ele, poderia pedir para a Hélida fazer, poderia pedir para os professores de... Eu ia arrasar, mas eu não quero apagar o seu brilho. É o meu momento, né? Eu sou um iluminado da filosofia, Hélida. Então, pessoal, o que eu queria aqui de vocês eu vi já o percentual de acerto, aquele aluno que errou, que é nosso aluno, ou o aluno de fora, que reparassem naquilo que o Eric foi falando ao longo da explanação dele, mesma coisa que o Otávio foi falando, e vocês vão percebendo o intuito dessa live era justamente esse, né? Você tem variados professores de variados assuntos, mas todos eles vão enfocando o comando, o que está ali, o que está no enunciado, o que está no texto, para chamar a tua atenção de que o texto nunca está ali à toa, um gráfico nunca está ali à toa, uma tabela nunca está ali à toa. Tem sempre um papel, tem sempre uma função, e normalmente a função é dar para você o caminho mais seguro para você garantir a resposta. Então vamos fazer a questão rapidinho. A questão 47 do simulado evolucional online, o último que fizemos. A empresa Grão-Bio inaugurou em setembro a primeira usina de etanol de segunda geração do país, em São Miguel dos Campos, Alagoas. A empresa fez parceria com 3 usinas de açúcar e álcool da região para comprar a palha que sobra no campo. Mas as máquinas não recolhem tudo. Metade fica para cobrir o solo e segurar a umidade. Em uma usina de etanol de primeira geração, a matéria-prima é o caldo da cana. O açúcar do caldo vai direto para a fermentação e para a destilação. Já na segunda geração, existem etapas anteriores. A qualidade do etanol é a mesma, não tem diferença nenhuma. Nós estimamos que a adição de bagaço e palha na produção de etanol no Brasil pode elevar a nossa produção em torno de 30% do que já temos, sem ter que aumentar a área de plantio. Pessoal, é um texto que tem umas nuances ali, né? São 2 parágrafozinhos pequenos, mas ele fala em usina de primeira geração, usina de segunda geração. Você vai ter que, lógico, eu sei que no online isso é mais complicado, né? Mas se fosse ali no seu simulado de papel normal, você ia rabiscando, né? Pô, na primeira geração faz A, na segunda geração faz B. Tem uma diferença ali, né? Então, esses detalhes vão fazer diferença na hora da resposta.
Segundo texto, a produção de etanol de segunda geração, ou seja, ele está se referindo a um ponto específico do texto. E assim, o mais irritante quando o aluno erra esse tipo de questão, que está na cara dele, inclusive no comando da questão. Segundo o texto, né? Não é um comando aleatório. Você precisa voltar ao texto para responder a questão. Então, segundo o texto, a produção do etanol de segunda geração faz o quê? Letra A, contribui para a diminuição do desmatamento. Letra B, eleva a qualidade do combustível. Letra C, fortalece a policultura. Letra D, implica o maior uso da energia não renovável. E letra E, ocasiona a degradação dos solos. Eu não vou voltar ao texto, eu só queria uma participação breve de vocês aí agora. Só por observar, ou quem já fez a questão lá no simulado, o que você marcaria, ou o que você marcou no dia? Vou bombardear. Beleza. Agora, a galera que marcou o A, ou quem não marcou A ou não marcaria A, mas sobretudo os que marcaram A, aonde que você identificou no texto que o etanol de segunda geração contribui para a diminuição do desmatamento? Onde que está isso no texto? Me ajuda aí. Obrigado, Macarrão. Isso aí. Macarrão é a Gabriele, tá, pessoal? Um dia eu conto para vocês. É isso aí. A última frase, sem ter que aumentar a área de plantio. Então, vai aumentar vou lá de onde está a segunda geração. Ó. Me perdi aqui. Né? Tive dificuldade. Quarta linha, segundo parágrafo. Começa final da terceira linha. Obrigado, valeu. Já na segunda geração existem etapas anteriores. A qualidade do etanol é a mesma, não tem diferença nenhuma. Nós estimamos que a adição de bagaço e palha na produção de etanol no Brasil pode elevar a nossa produção em torno de 30% do que já temos, sem ter que aumentar a área de plantio. Se ele não precisa aumentar a área de plantio, ele não precisa desmatar. Tá? Então, vai contribuir para a diminuição desse processo que é o desmatamento. Não tem nenhuma citação a aumentar a qualidade do combustível, não fortalece a policultura, porque ele não está falando de outras culturas, né? Não tem nada disso no texto, não implica o maior uso de energia não renovável, já que a cana e o que é derivado dela é energia renovável, né? E não renovável, não renovável, e também não ocasiona a degradação dos solos, só aumenta a produtividade. Então, é uma questão assim, puramente interpretativa, com uma necessidade de uma atenção maior por parte do aluno. Muito provavelmente aquele que errou por falha de interpretação. De geografia tem muito pouco aí, pessoal. Tem muito pouco. É muita interpretação e pouquíssima geografia. Por eliminação, Carla, vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. O que eu sugiro que você faça quando acontecer esse tipo de situação é pegar a alternativa e voltar ao texto. Tá? Será que essa alternativa se aplica ao texto? Por exemplo, eleva a qualidade do combustível. Aonde que eleva a qualidade do combustível aparece no texto, nesse trecho da segunda geração. Tá? É isso, não é coincidência, Juan, não é coincidência. Tá? A mesma coisa com a letra C, Carla, fortalece a policultura. Policultura são variadas culturas. Ele só fala de cana-de-açúcar, é monocultura. Tá? Uso de energia não renovável. Pô, mas energia não renovável é petróleo, carvão, é gás, não é álcool, etanol, né? E degradação de solos, também não há referência no texto. Então, nesse caso, Carla, a sugestão é retorne sempre ao texto. Leia uma alternativa, retorne ao texto. Pô, vai dar trabalho. Pois é, ninguém disse que não ia, né? Então, é assim que você garante que você vai acertar a questão. Porque a questão não é difícil. Mais de 70% das pessoas acertaram a questão, ela é considerada a questão fácil, tá? E muito provavelmente aqueles que erraram por falha de interpretação. Tranquilo? Foi, pessoal? Tudo ok? Valeu, cara. Tudo tranquilo? Beleza. Devolvo aí para o Juliano, Hélida. Vamos embora, hora de brilhar, hein? Os iluminados. Tranquilo. Obrigada. Gente, até por Obrigada. né? Por muito tempo, para a gente poder também deixar com que a live seja válida, até para que vocês possam praticar o que a gente tem falado aqui, né, em questões anteriores. Eu quero fazer com vocês uma questão do Enem do passado, especificamente essa questão, por quê? Porque é uma questão de texto poético. E aí uma coisa que eu percebo, e eu já conversei muito com a Hélida sobre isso, é que o número de acertos
dos candidatos nas questões de poesia, de poemas, é um número muito baixo, não é? Porque você, cada questão, né, a primeira coisa, é poesia, não é? Eu não sei ler poesia, eu não entendo poesia. Só que algo que o Otávio falou, que eu acho que a gente pode aplicar também na hora de resolver, é o seguinte: se na filosofia não cobrarão a vocês certas coisas, na literatura, não é? Também não vão cobrar a vocês exercícios, né, de atingir um certo grau de compreensão da subjetividade. Não é isso, sabe? Não é isso. Assim como a prova de literatura desses vestibulares já deixaram há muito tempo de cobrar nome de autor, período literário, obra mais importante. Então aqui é, mais do que nunca, um exercício de leitura, tá? A leitura do poema. É claro que a tua bagagem de leitura, o teu conhecimento de mundo vai te facilitar na hora de você responder a essas questões. Então eu queria mostrar essa questão aqui da prova do ano passado com um poema, tá? Chamado A Viagem, da Ana Martins Marques, se eu não me engano, Ana Maria Marques, algo do tipo. E que aí, olha só como a gente conseguiria resolver o que vai ser perguntado só pelo título do poema, tá? O poema se chama A Viagem. Então, olha só, a viagem. Eu já sou levado a pensar que vai haver um deslocamento, vai haver um movimento. Essa viagem pode ser uma viagem literal, não é? Pode ser um deslocamento físico, mas como pode ser uma viagem figurada, não é? Pode ser uma viagem da lembrança, pode ser uma partida que não necessariamente é a partida de um ponto fixo de algum lugar para o outro. Então, de cara, a gente já vai pensar que a viagem num poema, né, vai nos fazer pensar mais numa viagem do pensamento, né, numa viagem de sentimento, do que numa viagem de deslocamento físico. Então a gente já parte daí por ser um texto poético, que vai trabalhar com essa questão da viagem, não é? E aí a leitura do poema, que eu já digo para vocês que nesse caso aqui poderia até ser suspendida, não é? Nos provaria que se fala de uma viagem atrelada a uma relação que acabou. Tá? Vou para a questão. Olha só. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. Ou seja, a própria questão do Enem já está te dizendo que o tema da viagem e o tema da ausência são temas que fazem parte de um repertório da tradição, né? Tradicionalmente, se fala da viagem, se fala da ausência e dos efeitos disso, tá? Na literatura portuguesa, principalmente. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo Então, olha só, não é? A voz lírica, a voz desse poema, dialoga, estabelece uma relação com a tradição da literatura, repercutindo o quê? A saudade, a saudade de algo, a presença de algo, a negação de algo, a persistência de algo ou a revelação de algo. Então, nós temos aqui as possibilidades, não é? Dentre as possibilidades, eu teria que procurar algo, então, ligado aqui à questão da viagem. Não é isso? A essa questão da mudança de estado, da mudança ali de posição, de situação. A letra A, eu tenho a saudade como experiência de apatia. A letra B, a presença da fragmentação de uma identidade. A letra C, a negação do desejo como expressão de culpa. A letra D, a persistência da memória na valorização do passado. E a letra E, na revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. E aí? Por essa breve explicação, vocês arriscariam qual alternativa? Eu teria que ter algo que me levasse a pensar nesse campo semântico do movimento. Não necessariamente um movimento físico. Do que a gente tem aqui, onde é que eu tenho alguma indicação dessa movimentação? Calma, respondam devagar. Júlia, saudade como experiência de apatia? E aí, o que eu tenho de movimento aí? O que eu tenho de viagem aí? Letra D, persistência da memória na valorização do passado? Aqui, se eu estivesse pensando, né, em algo como essa viagem da lembrança. Tá? Mas percebam, na letra D, eu tenho alguma expressão da questão do movimento? Por que a letra E, Clara? O que eu tenho aí na letra E que me leva a acreditar que é uma repercussão dessa questão da viagem? Por que, Bruna? Por que a letra E, gente? Os rumos, olha aí, os rumos. Revelam-se rumos, tá? O que é o rumo? É a trajetória, é o caminho, não é? É o desenho desse movimento.
Então, olha aí como era uma questão que queria só que você entendesse que se tratava de um tema comum à literatura, à tradição, mas que apareceu também num poema contemporâneo, num poema de literatura moderna, tá? Então, revelam-se rumos. Que rumos são esses? Aí a leitura do poema poderia te ajudar a pensar em que rumos seriam esses. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Beleza, tá? Então, não temam as questões de literatura. Elas são possíveis de serem feitas também, tá? Basta um pouquinho aí de exercício. Érida, Juliana, vamos resolver aquela, então, que você tinha proposto? Só um comentário aí. Às vezes, os alunos têm muita preocupação. Acho que foi a Clara que, inclusive, fez um comentário também aí agora, ainda há pouco, alguém resolvendo as questões, acho que no momento em que o Otávio estava resolvendo, essa preocupação com nomes de autores, né? Muitas vezes, alunos ficam presos a essa preocupação de decorar, né? O autor dessa época, ele pertenceu a que estilo, né? Eu sempre digo que é claro que isso vai acrescentar a sua formação intelectual, né? E claro que isso vai te auxiliar, de repente, a resolver a questão com mais facilidade, mas isso não impede, né, num cenário atual dessas provas, né, de como essas provas, essas questões são formuladas, de você resolver e conseguir fazer análise dessa questão de acordo com o que o enunciado te fornece, né? Então, esses elementos que o enunciado te fornece, ele não exige que você decore, né, o autor de tal época, com tal momento, ok? Então, isso aí é mais uma mostra de que você pode resolver a questão com os recursos linguísticos que você tem ali, naquele enunciado propriamente no texto, né? Beleza. Bom, então, Érida, o que você acha? Questão da hora, então, né, para a gente também não ficar com algo muito prolongado e cansativo, a gente pode encerrar com esse seu comentário, quer fazer pode ser? essa questãozinha aí? Vamos fazer? Eu nem tinha visto, que agora que apareceu para mim. Ok, você quer fazer ela rapidamente? A gente poderia não se estender muito, mas podemos então fechar com essa, então. Questão, Okay? É rapidinho, é tranquilinho. Beleza. Tá? E a gente Tranquilo. encerra aí. Ó, essa questão tem uma imagem, um texto aí do Enfio, né? Um quadrinho do Enfio aí, tá? E aí a gente sabe que quando nós nos deparamos com esse tipo de texto, nós precisamos observar os recursos linguísticos, né? Verbais, aí que aparecem, e os não verbais, os recursos linguísticos verbais e não verbais, ok? Então, observem aí. Ele fala assim, agora é devera, tô vendo a esperança, um em cima do outro, né? E eles estão onde? E aí passamos para o segundo quadrinho. Está na nossa frente. Eles vão correndo ali, olha os recursos que indicam que eles estão correndo, né? No desenho. Oba! E aí eles se deparam no terceiro quadrinho com o quê, galera? Conseguem perceber aí com o que eles se deparam no terceiro quadrinho? Ó, tá aí, ele fala. E aí no quarto, ele se dá conta, ó, mesmo que vocês não conseguissem perceber isso através das imagens, ele mesmo fala, mas somos nós, né? E aí no quinto, eles olham para nós, que somos os leitores, né? E será que entenderam? Sei não. Tem um leitor ali que está com um sorriso inteligente. Então, talvez um ou outro tenha entendido, né? Exatamente. Então, e sabe o que é curioso? É que essa questão não é considerada fácil, assim, de relação aos índices de acertos, né? Foram poucos, né? Então, olha só. Aí ele fala no enunciado. A sequência das falas indica uma compreensão do que seja esperança. Tá aí, né? A sequência das falas, ou seja, a sequência das falas, né? Indica uma compreensão, você compreende, a partir dessa sequência de falas, o que seja a esperança que ele está apontando aí. O recurso não verbal, isso é um elemento importantíssimo no comando da questão, né?
o recurso não verbal que reforça essa compreensão é? Qual a alternativa aí que vocês colocariam aí? É o quê? É a exposição da paisagem, né? É a representação do movimento, é a duplicação dos personagens ou é a ausência do leitor? O que nos faz entender a mensagem dessa que está sendo transmitido por esse texto? Exatamente. Então, aí a duplicação dos personagens no quarto quadrinho, tá? Muito bem. Então, ou seja, é isso aí, galera. Alguma dúvida nessa? Não, Érida, não é para te cortar, não. Só para mostrar que, além da duplicação dos personagens, parece que o terceiro quadrinho está duplicado, né? Repara só. É como se eu tivesse o terceiro quadrinho 2 vezes. Não é exatamente a mesma coisa. Mas olha lá. Exatamente. É o reforço. Né? É realmente para reforçar, como está indo enunciado. Repete-se essa questão deles encontrarem eles mesmos, né? Então, ou seja, esses recursos, eu sempre falo, né? O pessoal fala assim, escrever é só inspiração. Não, não é. É muito racional. Um autor, ele está utilizando elementos discursivos que são importantíssimos para que vocês consigam depreender essa mensagem, decodificar essa mensagem. Então, não é à toa que eles colocam essa duplicação, né, da imagem que vai contribuir para que você entenda, inclusive, a resposta, né? Ok? Então, é isso que vocês têm que ter em mente aí. Eu espero. Beleza. Já vou encerrando aqui, tá, Ju? Aí você depois fala também. A gente vai fazer mais uma. O pessoal da UERJ me ligou, porque como eu fiz uma do Enem, me ligaram lá da UERJ. Poxa, faz uma também daqui da UERJ. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma da UERJ também. Te ligaram? O Peixara, não, né? Então, manda ver. Vamos lá, então? Beleza. Para a gente encerrar, então, com uma da UERJ, tá? Para a Universidade Estadual não ficar mal, se sentindo desprestigiada. Beleza, gente? Questão fragmento é uma linha do texto, não é? Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. E aí é uma questão de reformulação denunciada, hoje, né? Olha lá, uma questão de reformulação do enunciado. Ou seja, uma reescrita dessa frase, mas mantendo o sentido equivalente, não é? Então, olha aí, você vai ver que as 4 alternativas são muito parecidas. O que vai mudar é o conectivo, que vai ligar uma oração à outra, né? Um trecho ao outro trecho. Agora, olha só, a gente não está aqui para falar de uma aula de conjunções, uma aula de conectivos. É uma aula de interpretação de enunciado, não é? Se eu vou reformular o que eu tenho, então voltemos ao que nós temos. Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. Uma leitura atenta dessa frase nos leva a perceber 2 palavras chaves. Quais seriam? Ausente para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. Isso, Gabriele, ausente e presente. Isso. Que relação vocês enxergam entre ausência e presença? Oposição. Agora sim, você já sabe que é uma ideia de oposição. Você já vai partir para as alternativas procurando uma conjunção, um conectivo de oposição. E aí a gente chega rapidamente, sem dor de cabeça nenhuma, ao gabarito, como vocês já informaram aí, que é a letra C, não é? Que é o embora. E aí, né, é preciso fazer uma observação. O embora não é uma conjunção de adversidade, mas é de concessão, que é uma relação prima à adversidade, não é? Inclusive, para o Enem, não há diferença, tá? A UERJ ainda marca aí uma certa diferença entre uma e outra, mas são relações afins. Semanticamente, a concessão e a adversidade andam juntas. Mas por eliminação, você não marcaria o porquê, não marcaria o quando e não marcaria o portanto. Logo, restaria o embora. Certo? Tranquilo, Érida? Fechamos aqui, então? Tudo bem, caríssimos? Acho que valeu, né? Pessoal, só agradecer o Juliano, comandou brilhantemente aí a live. A Élida tá sempre aí uma pessoa triste, desanimada. Eu não entendi por que você não botou brilhantemente também quando você falou de mim. Mas hoje, né? Só hoje, né? A Élida estava aí animada.
Enfim, agradecer a todos os professores, agradecer o Marcelo que topou, agradecer o Dino, enfim, todo mundo que participou, Otávio, enfim, todos. E dizer para vocês aí, pessoal, que eu vou enviar no Classroom da orientação acadêmica esse material, tá? Da aula, porque tem mais questões aí do Juliano e da Hélida, principalmente, né? Eles mandaram, cada um mandaram acho que 5. Grande mestre, Braulio, tamo junto. Ó, Braulio! E vou mandar para vocês. Para a galera que é de fora, eu vou disponibilizar o vídeo no canal do YouTube. Peço novamente aí a inscrição no canal do YouTube, por favor. Já chegamos aí a quase 800, está na hora da gente bater em 1000, tá? E, enfim, é isso. Só agradecer pela tarde e noite brilhante. Valeu? Abraço, pessoal. Obrigado aí por tudo. Tchau, gente. Beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau. A gente se vê.